bem, já estamos de volta e o assunto do Viva Mais de hoje é infarto. Você que perdeu, não saia daí que o assunto está muito bom de falar e discutir. Acho que nós vamos ficar aqui a tarde inteira, né, para falar sobre o assunto. Tem muito assunto. Bom, nós falamos sobre o que é o infarto e agora eu queria saber o seguinte, doutor, quais são os sintomas? O que a pessoa pode, um leigo, pode achar e perceber que está tendo um infarto ou uma terceira pessoa está tendo um infarto? A gente sabe, assim, pela experiência nossa de cardiologista, assim, existem alguns sintomas mais clássicos do infarto. Então, assim, não é porque eu não vou falar os sintomas que são mais comuns que realmente a pessoa não pode estar tendo um infarto. Mas são os mais comuns de se identificarem no paciente que está infartando. Qual que é? Aquela dor, geralmente, em opressão. Uma dor em opressão, geralmente, do lado esquerdo, no coração. Essa dor pode persistir só aqui nesse lugar, pode descer até o braço, subir até a mandíbula, vir para o estômago, irradiando, às vezes, para as costas. Não quer dizer, esses são os sintomas mais comuns. Mas a gente sempre, eu geralmente sempre procuro alertar. Não é porque não tem isso é que não está infartando. Então, qualquer dor, uma dor mais importante, que não seja uma dor habitual, às vezes uma dor de coluna, alguma coisa, é mais fácil e é melhor procurar o especialista para realmente não ter mais essa dúvida. E é importante a gente também falar que não é toda a dor que a gente chegou a comentar aqui, essas dores clássicas que a gente diz, é que realmente é um infarto, né? A gente sabe que existe também a famosa angina, que a gente realmente às vezes ouve falar, os pacientes realmente chegam falando para a gente. Então, assim, a angina é a manifestação de uma obstrução na artéria do coração, que pode se manifestar por dor. O infarto não, já é a parte final da doença, quando há a obstrução completa da artéria em cima de uma placa de gordura já pré-existente. Tá? E uma informação legal para a gente acrescentar, né, André, que assim, algumas vezes, para quem está assistindo e conhece pessoas assim, os diabéticos, especialmente os diabéticos mais idosos, eles podem, em razão de alguns comprometimentos, ter sintomas diferentes, né, André? Eles podem até ter um infarto silencioso, ou pode ter dor abdominal, outras formas, né, de apresentação. De manifestação. Isso. Assim, a gente lida, como a gente, cardiologista, lida com o diabetes como uma maneira totalmente diferente. Ele é um paciente que tudo pode ser, tudo pode acontecer. Então, realmente, o diabético foge, às vezes, desses quadros clássicos que a gente está acostumado. Então, assim, o diabético tem que ter uma atenção da parte médica muito maior e também, pelo paciente, sabe, um cuidado a mais, sabe? Qualquer coisa, ele tem que valorizar mais do que um paciente que não é diabético. Bom, o que não significa, é que a gente estava até comentando, com o coração quieto, o coração que você não está sentindo, não está fazendo sintoma algum, não significa também que ele não seja um coração que esteja, entre aspas, doente. Exatamente. E aí que entra o trabalho realmente desse trabalho que a gente está preconizando até com a campanha de realmente prevenção, né? A maioria dos pacientes que já chegam com sintomas, a gente não tem muita dúvida, porque o paciente já vem contando para a gente. Mas o nosso grande desafio é realmente pegar dentro da população geral aqueles pacientes que assintomáticos têm alguma coisa que através de alguns exames, de um bom atendimento clínico, numa consulta clínica, a gente vai tentar filtrar para tentar realmente evitar com que ele chegue ao ponto final, que são o infarto, o derrame, esse tipo de coisa. Aí surge a questão de um bom check-up. Então, e tem uma questão também que eu acho que é legal a gente reforçar, que é assim, quando o paciente chega no momento da obstrução, né, arterial, no momento da interrupção, de irrigação, isso tudo que a gente comentou, ele é um paciente cuja chance de sucesso no tratamento pode não ser de 100%, né? Quando você faz um diagnóstico precoce, consegue submeter o paciente a um tratamento, sem que ele tenha chegado a este grau de complicação, a chance de você não ter lesão nenhuma, não ter sequela nenhuma, é muito maior, né? E outra coisa também que acho que era legal a gente comentar, né, André, que essa doença, quando ele falou da doença aterosclerótica, a aterosclerose, ela comete o organismo inteiro da gente. Então, o infarto, ele é um evento extremamente importante, por quê? Porque ele tem uma chance potencial de causar o óbito ou uma lesão muito séria, né, um agravo muito severo. Mas, na verdade, a aterosclerose atinge o organismo inteiro, né? Então, você pode ter essa mesma interrupção que o Dr. André comentou, no cérebro, nas extremidades. Deve ser muito comum, né, André, a gente ter problema de trombose nas pernas, isso, que acaba levando até a um diagnóstico cardiológico, né? Exatamente. Na verdade, o grande desafio nosso, realmente, de toda a sociedade e do mundo, realmente é lidar com a doença aterosclerótica.
que é esse depósito de gordura, que nem a doutora Ana já falou. No coração, pode culminar com infarto. Na cabeça, no cérebro, pode culminar com AVC, né, com derrame, né? E nas pernas, com realmente trombose. Então, assim, são manifestações de uma mesma doença, que é a doença aterosclerótica, em órgãos diferentes, e que a gente, por estar no meio do coração, acaba lidando com essas outras também. E lembrando o seguinte, que eu acho que é muito importante, o paciente que tem a doença aterosclerótica se manifesta na perna, ou, né, ou por uma trombose, ou por um derrame, existe um risco muito maior de ter alguma coisa, inclusive silenciosa, no coração. Aí realmente cabe uma atenção muito maior nesse tipo de paciente. Daí a importância de o que é um bom check-up, o que a gente tem que fazer para ficar com a consciência tranquila de que eu fiz um check-up, está tudo bem com o meu organismo, a minha máquina está zerada. O que eu falo no consultório, realmente assim, é que às vezes as pessoas, por terem um conhecido que aconteceu alguma coisa, realmente entram em desespero, e realmente a gente vê o consultório às vezes enchendo às vezes, de uma população realmente às vezes muito mais jovem e tal, né, que talvez não tivesse às vezes que ter tanta preocupação assim. Então assim, o que interfere muito, né, que eu vejo assim em check-up, histórico de família envolve muito. Quer dizer, paciente que tem histórico de família tem que ter uma realmente preocupação a mais. E aí inclui realmente os parentes de primeiro grau, tá? Num parentesco de primeiro grau. Os pacientes que já têm alguma doença, algum fator de risco envolvido, pacientes que são hipertensos, que têm diabetes, então esses precisam ser realmente com um maior número de vezes serem avaliados e com uma visão diferente, uma visão pormenor. E na ponta desse iceberg, realmente os diabéticos, realmente que nos deixam muito preocupados. Então assim, a gente vai lidar com um público diferente, um público às vezes jovem, de meia idade, e os idosos. Público jovem, realmente a gente geralmente estratifica o paciente, né? Então existem várias classificações, estratificações, para realmente definir quais são os exames que um paciente que vai lá com 23, 24 anos, e qual paciente chega no meu consultório com 80 e poucos anos. Então a gente estratifica ele e vai ver realmente até quanto vale a pena fazer os exames e quais são os exames que vão ser melhor para aquela faixa etária, para aquilo que o paciente vem sentindo. Uma coisa importante, né? Fator de risco, né, André? Acho que isso é uma coisa legal, porque acho que obesidade, tabagismo, sedentarismo, são coisas que alteram muito essa estratificação, né, hoje. E realmente é o que a gente realmente tem observado muito isso, né? Hábitos alimentares, fazendo o paciente realmente ficar obeso, e a obesidade a gente sabe que traz uma gama de doenças outras. Uma coisa importante, o cigarro ainda persiste no nosso meio e realmente é um vício difícil da gente fazer o paciente entender, né, qual que é o grau de importância. A gente sabe que o cigarro aumenta o risco de infarto em pelo menos 3 vezes. A gente compara um paciente que não fuma e um que fuma, o paciente que fuma tem 3 vezes mais risco de ter infarto que o que não fuma. E uma coisa que também às vezes não é muito palpável é o estresse que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Tanto o homem e agora a mulher que tem entrado cada vez mais no mercado de trabalho, sofrendo as mesmas condições que o homem estava sofrendo anteriormente. Bom, a gente agora cai no verdade ou mito. Vamos lá. É verdade ou é mito que infarto em pessoas jovens mata mais? Não, é mito. É porque, na verdade, as pessoas que infartam mais jovem, elas acabam tendo um impacto na sociedade maior. Mas nós sabemos que os pacientes, se a gente pegar todos os pacientes infartados, os pacientes que mais morrem de infarto são os pacientes idosos. É que os mais jovens, por serem jovens, por às vezes não terem muito sintoma, é o que realmente causa um impacto maior e que cria essa falsa impressão nossa. Bom, a segunda pergunta é uma coisa que eu acho que todo mundo tem curiosidade. O coração, ele dói ou ele não dói? Então, como a gente já disse, dói, e realmente assim, quando dói pelo infarto, realmente é uma dor não dói só importante. De paixão. Não, pode realmente doer de infarto. E quem já teve infarto e conta pra gente, fala realmente que é uma dor muito intensa, uma dor muitas vezes de uma morte iminente mesmo. Então, o ideal é mesmo fazer um check-up, se cuidar e tornar isso uma rotina de vida, o cuidar dessa máquina, que é o corpo humano. Com certeza. Prevenção. Muito obrigada pela presença dos dois. Foi muito esclarecedor esse programa dessa semana. Eu acho que mexe com o coração, né? Mexe em todos os ângulos, né, da saúde do ser humano. Eu acho que a nossa bomba de vida é o coração e que a gente está aprendendo a cuidar dele. Muito obrigada pela presença de vocês. Até um próximo programa. Nós vamos para um rápido intervalo. Já a gente está de volta.
Música